de mordomia, mas um pouco diferente daquele que está no cronograma do ano 2025. Mas com certeza um tema que vocês vão apreciar. Eu queria começar fazendo uma pergunta aos irmãos. Tá bom, obrigado. Quanto Deus quer de você? Deus quer 10% de você? Quanto Deus quer de você? Ele quer 20%? Deus quer 30%, 40% de você? Ou será que Deus quer 80% de você? Mas 80% já é um bom somatório. É quase tudo, né? Mas Deus quer 80% de você? Não, né? Então deve ser 90%. É? É 90% que Deus quer? Será que Deus quer 100%? É 100% que Deus quer? Deus quer 100% de cada um de nós. Deus quer você plenamente, por completo, como um todo, indivisível. Ele quer você completamente nas suas mãos. Ele quer que você confie a sua vida e o seu jornadear nas suas mãos. Deus quer você 100%. Sabe? No Velho Testamento, muito no passado, eles tinham a prática de oferecer ofertas ao Senhor. Mas eles, ao sacrificarem os bodes, os carneiros, as ovelhas, eles se acostumaram tanto com aquilo, que lá em Isaías, Deus já estava dizendo que odiava aquelas ofertas, que aquilo era abominável a ele, que ele não se agradava daquelas ofertas. Sabe por quê? Porque aquelas ofertas, elas apontavam, o problema não estava nas ofertas, aquilo era um sistema lúdico da parte de Deus para nos ensinar o que é que nós deveríamos esperar no futuro e para nos dar esperança do Cordeiro de Deus que viria morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas eles estavam tão desapercebidos que aquilo era para eles sentirem uma tristeza pela morte do Cordeiro e não quererem pecar, para não terem que sacrificar uma pombinha, para não terem que sacrificar o bezerro, o novilho. Mas eles agora não, eles pecavam e levavam o Cordeiro, pecavam e sacrificavam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se tornou tão normal que nos tempos de Cristo eles estavam vendendo isso dentro do templo. Estavam comerciando, virou um comércio. Dá para vocês imaginar, virou um comércio. Aquilo que era símbolo da redenção, símbolo de um Deus que nos ama, de um Deus que viria e que se sacrificaria por nós, virou comércio. Aquela oferta sagrada do tabernáculo agora estava sendo comercializada no pátio do templo. Percebe? Mas Deus quer você como um todo. Deus quer você plenamente completo. Deus quer você como uma oferta agradável, suave às suas narinas. Deus quer sentir que você, de livre, espontânea vontade, se colocou nas suas mãos, não como um escravo, se bem que ser escravo de Deus já seria bom, né? Porque Ele é justo. Mas não é como escravo, mas como um amigo, como um servo, como um mordomo, como aquele em que Deus pode confiar os seus oráculos, aquele em que Ele pode confiar a sua mensagem, aquele em que Ele pode confiar a sua missão de vida. Sabe, meus irmãos, a gente devia compreender claramente que enquanto aqui nessa terra nós somos e devemos ser, e de coração agradecido, à oferta. A nossa vida deve ser uma vida de serviço. Olha, afinal de contas, vou fazer outra pergunta: Jesus veio ser servido ou veio servir? Ele veio servir ou veio ser servido? Tem gente com dúvida? Isso, ele veio servir. Mas Ele é Deus.
Ele é rei, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele veio aqui para servir, para nos dar o exemplo de como reto viver nesse mundo de pecado. Sabe, Pedro, uma certa vez Pedro chegou assim e disse assim: jamais tu me lavarás os pés. Estou parafraseando, viu, gente? Você não vai lavar meus pés, Senhor Jesus. Aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Aí ele disse assim: não, Senhor, então lava-me por completo, dá-me um banho completo. Ele disse: quem está limpo não precisa tomar banho por completo, basta os pés. Amém. E aí foi assim, Jesus lavou os pés de Pedro também, né? Que ele estava meio travado para deixar Jesus lavar os seus pés. É por isso que eu percebo que em muitas igrejas não se pratica a cerimônia do lava-pés. Se pratica a cerimônia da Santa Ceia, mas não do lava-pés propriamente dito. Mas a cerimônia do lava-pés, ela está completamente interligada com a cerimônia da ceia. É uma cerimônia de um serviçal, de um serviço humilde, de humildade, uma cerimônia de humildade perante Deus. E todos nós da igreja de Deus, nós somos chamados para servir humildemente, para ser oferta, Marcos. A gente tem que ser a oferta. Você tem que dizer para você mesmo, Júnior, a oferta sou eu. Assim como Isaías lá no passado, quando ele disse: sou um homem da lição, falou sobre isso, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Aí o anjo foi e tocou em sua boca com uma brasa, claro, simbólico, né? Senão tinha queimado a boca dele todo, né? É simbólico. E ali ele se sentiu perdoado, um regozijo tanto. E aí Deus disse: quem eu enviarei? Olha, quem eu enviarei? Quem enviarei? Deus estava, né, instigando: quem eu enviarei? Quem eu vou enviar? Aí Isaías disse: envia fulano, envia ciclano, envia Beltrano. Foi assim que Isaías disse? Não, Isaías disse assim: envia-me a mim, Senhor. Queira a oferta, queira que se sacrificar, queira que se servir. Isaías, né? Sabe quem é a oferta? Viu, Tota? A oferta é você, a oferta sou eu, a oferta é Júnior. Somos todos nós a oferta. Assim como Jesus, quando veio aqui, ele se colocou como a oferta suprema e o sacrifício supremo que nos livrou do mal e nos redimiu e nos reconciliou com os céus. Ele de igual forma, num prisma bem menor, ele espera que a gente seja oferta também. Ele espera que a gente seja oferta. Você precisa dizer assim para Jesus: Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposto a me sacrificar por ti. Amém. Senhor, envia-me a mim. Eu decidi ser oferta no trabalho e na missão da tua igreja. Eu vou me sacrificar humildemente. Eu quero ser oferta. Sabe, muitos não compreendem assim essa questão da mordomia. Vocês sabem quais são os 4 pilares? Os 4 pilares da mordomia? Os 4 pilares da mordomia. Eu acho que esse aqui está descarregando. Deixa eu ver se esse aqui vai. Ninguém sabe aqui, levanta a mão quem sabe quais são os 4 pilares da mordomia. Ninguém sabe? Mas se eu colocar dessa forma, quais são os 4 T's da mordomia cristã? Os 4 T. Não é Tonhão não, viu gente? Não é Tonhão não. É T, mas é da mordomia cristã. Não tem nada a ver com Tonhão aqui. Opa, tá saindo. Tempo, talento, tesouro, templo. Faltando um. E o tempo. Templo, talentos e tesouro.
Deus espera que você seja a oferta. No templo, nos talentos e nos tesouros. Naquilo que Deus lhe confiar, naquilo que Deus lhe conceder. Você precisa ser uma oferta, você precisa se desprender para que pessoas sejam salvas através dos seus recursos, através dos seus talentos, através do tempo que você dedica a essa causa, através do templo. O que é templo, gente? Está falando disso aqui? Está falando desse prédio aqui? O templo é isso aqui? O templo é você. O templo sou eu. Ela está certa. O templo somos nós. Sabe o que ele está dizendo? Cuida disso aqui, ó. A gente não cuida direito, aí fica doente. E aí não pode trabalhar para o Senhor. A gente abusa quando é jovem, aí fica diabético, feito hoje eu já estou, né? Às vezes a gente come muita coisa salgada lá atrás, aí quando chega na minha idade, está com uma pressãozinha já meio descontrolada. Alguns mais, outros menos. Entendeu? Aí Jesus está dizendo, olha, você precisa ser um mordomo fiel de Deus, até no cuidar do seu corpo. Até, veja como Jesus se preocupa com você. Ele quer o seu bem-estar. E para que você esteja bem, você precisa ter saúde. Você precisa ter saúde. Sem saúde, você não está bem. Então, até nisso, e a igreja adventista fala sobre isso, a igreja orienta a respeito disso, né? Os 8 remédios naturais, tomar banho de sol diariamente, beber pelo menos 2 litros de água por dia, fazer exercícios, confiar no poder de Deus, né? Ter um sono, ter um descanso revigorante, né? Comer com temperança, não com os olhos, né? Não ser guloso, né? Porque quem come muito vive menos. Vive mal também, muito bem. Mas quem come muito vive menos. Se a gente aprender a comer balanceadamente, né? Moderadamente, obrigado, você vai viver mais. E com saúde. Consequentemente, você vai servir mais aos propósitos de Deus. Consequentemente, você vai servir mais aos propósitos de Deus. E Deus, ele diz assim: a quem eu vou enviar? Aí você tem que dizer assim: envia-me a mim, Senhor. Você diz assim: Senhor, eu sou a tua oferta. Eu, com o meu tempo, com o meu templo, com os talentos que tu me deste, uns tocam violão, outros pregam, outros ensinam, outros ministram, outros fazem live, né? E por aí vai. Com os meus talentos eu quero te servir, eu quero alcançar as pessoas. Mas a gente está vivendo num tempo de coach. Já ouviram essa palavra coach? Onde as pessoas tudo fazem por interesse e por ganância. As igrejas, muitas delas hoje estão falando sobre prosperidade, mas não se fala sobre crescer e prosperar no âmbito espiritual. Ou pouco se fala. Mas Jesus, o que ele disse foi: olha, vocês vão ter aflições, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês apanharão, serão chicoteados, levarão surras, serão colocados em prisões, mas tende bom ânimo. Eu estou parafraseando novamente, viu? O texto não é bem assim não, mas eu estou parafraseando. Tende bom ânimo, eu estarei com vocês. Amém. Eu vou estar junto com vocês. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que continuar fazendo aquilo que é certo, aquilo que está descrito a palavra de Deus, assim como Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa a Deus. Todos eles disseram: Senhor, a oferta sou eu. Eu sou tua oferta. Eu quero dedicar meu corpo, minha alma, meu tempo, meus talentos, meu tesouro a ti.
E sabe, meus irmãos, quando se coça no bolso do cidadão, parece que dá um chão enxuga aqui, dá um problema sério, né? O cara fica agoniado. Mas a gente tem que aprender a dividir o que a gente tem para ajudar quem não tem. A gente tem que aprender como é que eu diria, economizar, a cuidar bem do dinheiro e administrar. Olha, você foi chamado para ser mordomo, administrar de tal maneira que sobre para que você possa salvar alguém que você nem sabe quem é, lá na China, lá na Rússia, lá naqueles países perigosos como o Egito e outros, que você nunca provavelmente vai lá. Eu digo provavelmente porque vai que vai, né? Vai que dá certo, você chega num desses por lá, né? Tem gente aí em missão no meio do mundo. Sabe com que eles são mantidos? Com a oferta que são vocês. Com a oferta de vocês lá, pregando o Evangelho. Outro dia desse eu vi algum sermão onde milhares de pessoas estavam sendo convertidas. Me esqueci agora o nome do lugar, mas foram muitos batismos. Angola também, mas foi outro nome que eu vi e eu não estou lembrando agora. Mas, meus irmãos, olha, tem pessoas também, tem muita gente sendo cheia do Espírito, sendo instrumento de Deus por aí. O Espírito já está sendo derramado em muitas pessoas. Sabe por que a gente ainda não efetuou a entrega de 100% ao Senhor? E por que a gente ainda não faz aquilo que os discípulos já faziam há 2000 anos atrás? Vocês sabem por quê? A gente não faz porque a gente ainda não se entregou 100% como os discípulos. Sabe, Jesus, enquanto Jesus virava a noite em claro, orando por eles, e de manhã ia acordar cada um deles para ir fazer a missão por ano, e visitando as pessoas, e indo de cidade em cidade, e encontrando com pessoas. Enquanto Jesus fazia isso, virava a noite em oração, clamando ao Pai, os discípulos dormiam, e quando se acordavam, sabe para quê? Para brigar entre si, cheio de intrigas uns com os outros, porque um disse que queria estar à direita do Pai, o outro à esquerda, e o outro ficou aborrecido, porque também queria. Como se o reino de Deus fosse política, como se o reino de Deus fosse um reino meramente para um mundo de pecado, Marcos. Mas o reino de Deus era um reino que era um reino naquele momento ali, o reino espiritual, mas um reino que vai ser estabelecido quando ele voltar de fato, pela última vez, pegar os seus. Ele não disse, ele subiu aos céus, mas antes, numa conversa com os discípulos, e os discípulos nem perceberam, porque estavam preocupados com os seus pensamentos egoístas. Eles não tinham dedicado tempo suficiente em oração para que pudessem realmente fazer aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Ainda não estavam amadurecidos o suficiente. Mas Jesus tentou dizer a eles várias vezes, mas Jesus certa vez: vocês ainda não estão prontos para ouvir o que eu tenho para vos dizer. Vocês ainda não estão prontos. Da mesma forma essa geração, da mesma forma eu me incluo, eu incluo a igreja de Deus, ainda parece que ainda está dormindo, as coisas estão acontecendo e a gente ainda não está pronto. Gente, a gente coloca o joelho no chão, com 5 minutos o joelho já está doendo e a gente já está agoniado para se levantar, e já não tem mais assunto para conversar, e já está com vontade de sair ou de deitar. Estão mentindo? A gente ora 5 minutos e olha, eu estou botando muito. Talvez ore menos. Às vezes a gente ora 2, 3 minutos e a gente está cansado. Mas a gente quer ter o poder dos apóstolos, André.
A gente quer ter o poder que eles tinham. Mas a gente não quer pagar o preço da comunhão que eles tinham, da santificação de vida, do preparo na presença do Senhor, das confissões que eles faziam ao Senhor e alcançavam o perdão e o poder de Deus em suas vidas. E quando abriu a boca e dizia: eu não tenho nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta-te e anda, o camarada levantava e andava. Mas Jesus disse que no final dos dias nós faríamos proezas maiores do que as dele. Mas sabe quando? Quando a igreja entender que precisa seguir o exemplo de Cristo. A gente precisa começar a orar 10, 15 minutos. A gente precisa começar a orar 20, 30. No outro mês a gente aumenta, no outro mês a gente aumenta mais. Daqui a pouco a gente está orando 2 horas, Marco. Daqui a pouco a gente está em 3 horas de oração, orando e buscando. Agora sabe por que a gente ora? Tota, a gente é egoísta, Tota. Porque a gente ora pela gente, pelo nosso filho, pela nossa filha, pela nossa mulher, pelos nossos pais, mas a gente não ora para os outros que estão aí. Jesus orava pela humanidade. Jesus, ao morrer na cruz, estava dizendo: Pai, perdoa-nos. Estavam matando ele. E ele estava pedindo ao Pai que perdoasse a nação de Israel ali, os líderes judaicos, todos eles. Isso é uma doideira. É uma doideira. Porque as coisas de Deus, elas são confusas, parece loucura para o mundo. Se alguém chegasse hoje aqui, Júnior, e te desse umas 10 lapiadas, tu ia orar por ele e pedir a Deus que o abençoasse? É difícil. É difícil, né? Mas foi isso que Jesus fez. Porque ele era um homem de oração, porque ele passava a noite todinha orando, porque ele passava a noite todinha buscando. Quer ter o poder dos apóstolos? E eu tenho dito isso para mim. Precisa orar mais, Augusto. Precisa buscar mais. Precisa se esquecer das coisas egoísticas que está aqui, que vai ficar aqui. A gente só pensa nas coisas daqui. É melhorar a casa, é comprar um carro melhor. Não estou dizendo que isso não é bom. É bom. Mas, gente, não é o principal não. Isso tudo vai para o fogo, vai queimar. Isso tudo vai ficar. Sabe quem é que vai? Quem é que não vai queimar? O teu irmão que está lá fora, que precisa ouvir o Evangelho. Esse não vai queimar. Não, se tu for mostrar lá a mensagem do Evangelho do Reino, esse vai subir contigo. Ah, mas cuidar de gente é duro, né? É melhor cuidar de 10 boi do que de um ser humano. O ser humano é danado, o negócio é sério. Mas Jesus cuidou de 12 apóstolos, bronca. Cada um mais bronca do que o outro. Um era avarento, o outro era grosso, o outro era estúpido, o outro era... Entendeu? Era assim. Ignorante. E Jesus não desistiu de nenhum deles. E eles revolucionaram o mundo na época deles. Eles conseguiram revolucionar o mundo. Sabe por quê? Porque eles se colocaram nas mãos de Jesus como uma oferta. E olha, eu quero dizer para vocês, André, e para vocês, congregação, eles foram ofertas vivas. Eles foram ofertas vivas. Uns cerrados ao meio, outros degolados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros presos e lapiados, outros jogados em caldeirões de azeite fervente. Foram ofertas vivas. Eles não abriram mão da verdade, eles não renunciaram ao Cristo. Eles disseram: a oferta sou eu, meu Cristo jamais eu abandonarei. Mas enquanto Pedro não era convertido, Jesus disse para ele assim: ó, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar.
Foi assim? Mais ou menos assim, foi? E aí o galo cantou e ele negou. Aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele descobriu que ele não era tão forte quanto ele achava que era. Ele descobriu que ele não estava preparado. Ele descobriu que ele pensava que era um cristão, que realmente amava a Cristo, mas na hora H mesmo ele disse: eu não tenho nada a ver com esse povo. Aí ele chorou amargamente, porque ele traiu o mestre. Mas foi só Pedro que traiu o mestre? Não. Os outros 10 traíram também. Os outros 11, né? Porque teve Judas também, né? Judas traiu e se enforcou. Mas os outros 10 e Pedro traiu também. Porque na hora H, quando prenderam Jesus, ó, parecia que tinha soltado uma bomba assim, tudinho tinha desaparecido assim. Cada um desapareceu com um canto para não ir preso também. Não ficou ninguém. E quando alguém reconheceu que Pedro era um deles, ele não assumiu de jeito nenhum. Aí Jesus depois se encontrou com ele no mar da Galileia, estava assando uns peixinhos lá, e disse: Pedro, tu me amas? E a gente conhece a história não é essa que eu vou falar hoje. Mas o final foi que ele disse: quando você se converter, quando você entender que eu quero você por completo, não é só 80%, 90%, 70%, eu quero você pleno, completo. Quando você entender que você é uma oferta viva de bênçãos nessa terra para a humanidade, quando tu te converteres, quando tu se converter, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Foi assim? Foi assim que Jesus disse, não foi? Aí, mas quando tu se converter, tá, Pedro? Aí tu apacenta meus cordeirinhos. Eu acredito que naquele momento ali surgiu novo ânimo na vida de Pedro. Reacendeu a chama, porque ele alcançou o perdão. Ele entendeu que Jesus havia o perdão. Nunca mais Pedro traiu a Jesus. Nunca mais. Algum tempo depois ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo, lá na frente, mais à frente, ele disse o que? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da justiça me está guardada. E a gente tem sido a oferta ao Senhor? Temos nos colocado como oferta ou temos colocado as coisas na frente de tudo? Ou temos sido verdadeiramente instrumentos de Deus para a salvação de almas, para a salvação de pessoas? Sabe, pessoas é complicado, pessoas é bronca, mas são pessoas que vai para o céu. Não é outra coisa que vai para o céu, são pessoas. Gato não vai, cachorro não vai, cavalo não vai, rebanho não vai, carro não vai, casa não vai, mas pessoas não. São as pessoas que vão. Você tem se colocado na sua vida como uma oferta? Você tem dedicado os seus talentos, seu tempo e os seus recursos à obra do Senhor? Tem entregado, tem dito assim: Senhor, a oferta sou eu, e por isso eu vou entregar a minha vida a Ti. Você tem dito: Senhor, a oferta sou eu, por isso eu entrego o que eu tenho, todos os meus bens. Você tem dito: Senhor, a oferta sou eu, por isso eu entrego a minha gratidão. A gente está vivendo numa época de pessoas ingratas, Senhor. Quanto mais se faz, mais a pessoa é ingrata. Agora é filho com pai, é pai com filho, são parentes, são amigos, é na sociedade, é fora das coisas. Uma ingratidão terrível. Mas Timóteo já falou, né? Nos últimos dias o povo seria dessa forma, né? O amor ia se esfriar. Você tem que dizer assim: ó, Senhor, a oferta sou eu, por isso eu entrego ao Senhor um pouco que eu tenho. E aí, aqui eu me lembro daquela história do garoto com os seus 5 pães e os 2 peixinhos, foi assim?
Geralmente eu troco esse negócio aí. Eu inverto. Mas vocês entenderam qual é? Na multiplicação dos pães, né? Ele não tinha... Dava para alimentar 5.000 pessoas? Não. Mas nas mãos de Jesus dava. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Nas mãos de Jesus dava. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível ser possível. Agora, é preciso que a gente aprenda a ser pessoas separadas desse mundo, pessoas de comunhão e consagração, pessoas de oração. É uma tremenda de uma incoerência a gente querer ser uma coisa e fazer outra. Eu quero levantar mortos, ressuscitar os mortos, eu quero curar pessoas, eu quero fazer isso. Mas eu não tenho tempo para estar de joelhos, orando, perdendo meu tempo com isso. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Você não quer ser amigo de Deus, não? A oração é você falando com Deus, colocando os seus problemas, os problemas dos seus irmãos, pedindo a Deus que cuide da sua comunidade, que cuide do seu ministério, da sua igreja. Se tem algum irmão que perdeu um ente querido, o Senhor vai lá, conforta, ajuda. Ore mais pelos outros do que por você e pelos seus. Concentre-se em orar pelos outros, porque era isso que Jesus fazia. Jesus se esvaziou até a morte de cruz. Ele não olhou para si, porque se ele tivesse olhado para si, ele não ia para a cruz, não. Todo aquele que não abnegar, né? Que não se negar, que não se esvaziar do eu. Sabe, o eu é o ego, o egocentrismo, o egoísmo. E Jesus fez isso. A oferta sou eu, por isso eu entrego o meu passado, o meu presente para ter um futuro. Olha, tem gente que está com o passado aí mal resolvido e ainda no presente está mal resolvido, cheio de trauma, cheio de coisa. Entrega nas mãos de Deus, confesse a Ele o que foi, o que aconteceu, o que não foi. Agora seja sincero, não vai mentir para Deus, não, que Ele sabe. Coloca diante dele, diz que Senhor, eu quero ser uma oferta viva nas tuas mãos. Cuida de mim, resolva seus traumas, suas indiferenças, suas dificuldades, para ter um futuro de glória, um futuro grande. Deus vai, o Espírito de você disse que Deus vai pegar as coisas loucas dessa terra, aqueles que ninguém dá nada por eles, e vai fazer proeza. Tem um texto assim: Deus faremos proeza. Vai usar esses para fazerem proeza no meio da humanidade, e muitos se achegarão ao reino de Deus por causa do testemunho dessas pessoas simples, pessoas que o mundo não daria nada por eles, mas são pessoas que são pessoas de oração. A oferta sou eu, por isso eu entrego tudo que tenho. De quem é que você lembra aqui? Zaqueu, né? Zaqueu. Zaqueu, desce desse sicômoro aí, que hoje eu vou estar na tua casa contigo. Vou conversar contigo, passar a tarde contigo, o dia todinho. A gente vai conversar, e o que você quiser saber eu lhe explico. E aí, depois da conversa que Zaqueu teve com Jesus, irmão, é impossível você ter um encontro pessoal, verdadeiro, autêntico com Cristo, e você ainda continuar sendo a mesma pessoa. Depois daquele dia, daquela tarde com Jesus, Zaqueu nunca mais foi o mesmo homem. Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais a cada um que eu defraudei. Jesus disse o que para ele? Jesus é o Deus da esperança. Ele sempre traz esperança para a gente. Aquele que prega evangelho falando do diabo, não está trazendo esperança, falando do cão, disso, daquilo, do inferno. Não, gente, a gente tem que falar daquilo que é bom. Jesus não falava disso. Jesus repreendia: cala-te.
deixa eu ir para a manada. Vai para a manada do porco. Desaparece daqui, entendeu? Ele não dava oportunidade para o mal. A gente diz, é o Deus da esperança. Quando Zaqueu disse que ia restituir 4 vezes mais, Jesus disse o quê? Jesus disse o seguinte: Jesus chegou para ele e disse assim: hoje chegou a salvação nesta casa. Hoje chegou a salvação nessa casa. Glória a Deus. Você entendeu? Zaqueu se desapegou. Qual é o conselho que eu dou? Desapegue, meu irmão. Desapega também. Vai desapegando. Vai colocando nas mãos de Deus. Vai contando aí do que tu é. Se tu tem vergonha de contar para mim ou para o irmão, e é totalmente justificável. E tem coisa que a gente não deve contar uns para os outros mesmo, não. Tem coisa. Certo? Mas para Deus, para Jesus, Ele é confiável. Ele é confiável. Fala com Ele. Faz os teus acertos com Ele. Conserta a tua vida com Ele. Coloca a tua vida em ordem. Em ordem, porque o tempo está próximo. Foi assim que Nicodemos fez, foi? Nicodemos, a oferta sou eu, por isso renuncio tudo que sou por Cristo. Se você for ver a vida de Nicodemos, ele fez isso. Sabe, meu irmão? E aqui eu concluo dizendo assim: Cristo foi a oferta por mim hoje. A oferta sou eu agora. Cristo, Marcos, Ele não pede nada a você que Ele já não tenha feito antes. Ele não vai pedir nada a você se Ele antes não tiver feito. Ele foi oferta antes de você decidir ser também. Mas a gente precisa ser uma oferta autêntica perante o Senhor. A gente não tem nada, a gente só pensa que tem. Salmos 24, 1 e 2 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares, sobre os correntes, a estabeleceu. Tudo é do Senhor. Minha é o ouro e a prata, mas o homem tem a ideia que é dele e subjuga uns aos outros, os grandes e os pequenos. Mas a gente não tem nada. Tudo é dele. E quando Ele coloca nas nossas mãos para sermos administradores, cabe a nós sermos bons administradores ou maus administradores. E a escolha é nossa. Você é um mordomo nessa terra. E se Deus colocar recursos nas mãos de vocês, que sejam para salvar mais um. Amém. Que seja para trazer vida e esperança aos desesperançados. Amém. Glória a Deus. Para levar pessoas aos céus. Amém. Eu não sei se vocês já decidiram ser um cooperador de Cristo. Mas insto com vocês que decidam. Que vocês possam dizer assim como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que vocês possam dizer como os apóstolos: Senhor, assim como tu foste a oferta, eu também quero ser uma oferta. Eu quero viver uma vida de serviço. Sabe, no Brasil, quando a gente fala de mordomia, parece que a gente está falando de pessoas que estão regaladamente deitadas no sofá assistindo uma TV de 70 polegadas. Está numa mordomia, né, rapaz? É assim? É nisso o diabo distorce. A mordomia não tem nada a ver com isso. Mordomia não é viver regaladamente, perdendo tempo, fazendo o que não agrada a Deus, ou curtindo o que tem. Mordomia é serviço. Mordomia é serviço. Mordomia é abnegação. Mordomia é entrega. É se colocar nas mãos de Deus para cumprir um propósito. Você é um mordomo fiel do Senhor? Não vai responder não, tá? Isso é uma pergunta retórica. Se não for,
A boa questão é que ainda tem tempo, parceiro. Amém. Que bom, né? Que ainda tem tempo. Ele ainda não voltou, ainda pode ser. Amém. Coloque sua vida em ordem perante Deus e peça a Ele ajuda para ser um mordomo fiel, assim como tantos, assim como os personagens lá das escrituras antigos, lá atrás, né? Tipo José, tipo Jacó, né? Lá atrás decidiram ser, né? Que nós sejamos também. Amém. Que nós sigamos o exemplo de Cristo e que nós creiamos nas promessas que Ele nos fez, né? Porque a sua promessa é fiel e verdadeira. Se está escrito para que tenhamos esperança e para que a nossa fé cresça e que haja motivação em nosso viver. Se Ele disse que faríamos proezas maiores do que aquelas que os discípulos fizeram no passado, é porque a gente vai fazer. Mas aí precisa se colocar nas mãos dele. Amém. Vamos cantar novamente Santo somente ao Senhor. Amém. Para a gente ir para casa. E não se esqueça, você é um mordomo fiel do Senhor. Você é mordomo. E você é oferta. Sabe? Jesus, Ele foi oferta, Ele foi o cordeiro. E Ele nos chama a nos sacrificarmos também. Maravilhoso Deus, querido Pai, age em nossas vidas, Senhor. Tira a nossa cegueira espiritual, assim como Tu fizeste com Isaías, que quando ele começou a enxergar a Ti, ele viu que ele não era digno de estar na Tua presença, e ele clamou, Senhor, clamou. Ele pediu, ele ficou angustiado, mas Tu, com a brasa viva, Senhor, Tu perdoaste, Tu lhe capacitaste, Tu consolaste, desse uma esperança, e ele se sentiu animado para seguir, porque estava purificado pelo Teu poder. E aí Tu desse uma missão a ele. E ele de maneira nenhuma disse que não ia. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Que isso seja real em nossa vida, Senhor. Que nós também possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Despede-nos a todos para os nossos lares. Mas não deixa que a gente se esquecesse, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Incomoda cada um aqui. Dia e noite, Senhor. Dia e noite. Para que eles aprendam, para que eles busquem, para que eles lutem contra a tendência do mal que é em cada um de nós. Que eles orem, que eles busquem santidade e comunhão contigo. O tempo está próximo, a gente tem que remir o tempo, Senhor. Muitas coisas estão acontecendo. A gente não deve se preocupar com o que está acontecendo só porque a gente se desvia do foco. Eu sei, a gente precisa se preocupar em estar preparado, em ser Teu amigo, em estar junto e estar disposto a ser oferta. Cada um de nós está disposto, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda para que essa fraqueza toda que há em nós seja dissipada. Despede para os nossos lares, na Tua companhia, que o trabalho seja feito por Jesus. Amém.